Bom dia, alunos do sexto ano. Hoje é videoaula. É uma videoaula que a gente vai falar sobre os povos pré-colombianos. Ó, povos pré-colombianos. Esse aqui é até um desenho dos astecas, que é um desses povos. Quem são os povos pré-colombianos? Os astecas, maias e incas. Isso. E por que esse nome povos pré-colombianos? Porque esses povos, antes, vou colocar aqui um mapinha para vocês verem aqui, ó. Aqui. Está vendo onde que eles viviam, né? E vivem, alguns deles ainda vivem no mesmo território. Ó, os astecas, os maias aqui do lado e os incas. Aqui está mais ou menos o Brasil. E esses povos chamam povos pré-colombianos porque esse território ele era desconhecido dos europeus até 1492, quando Cristóvão Colombo chegou aqui. Ó, Cristóvão Colombo. Daí já deu para dar uma ideia porque eles chamam povos pré-colombianos. É uma visão um pouco eurocêntrica você chama eles, tipo assim, como se a Europa fosse o centro do mundo e o resto é a periferia, né? Mas a gente vai até discutir isso. Mas olha só, então, esses povos que eram chamados disso porque eles estavam aqui já antes do Colombo chegar. Mas os povos aqui também estavam. E uma coisa que a gente precisa conversar aqui, gente, ó. Não existe cultura superior a outra cultura. A antropologia, que é uma ciência que estuda as culturas no mundo, eles, a partir de 1930, eles começaram a elaborar, assim, refletir sobre isso e falar assim, pô, mas a cultura do índio, vamos, pensa bem com a cultura do índio lá, Chavante, lá que tá lá na Amazônia. Nós, aí você vai falar assim, nós somos mais evoluídos que eles. Não sei, né? Sabe por que os antropólogos falam que não? Porque a gente tem celular, os caras não têm. A gente tem televisão, que nem essa aqui, os caras não têm. Tem remédio, os caras não têm. Mas tem coisa que eles têm e a gente não tem. Por exemplo, como assim coisas que ele tem e a gente não tem? Por exemplo, o índio acorda a hora que ele quer. Ele vai caçar, ele curte a natureza. Eu, particularmente, curto muito a natureza. Eu e minha mulher, a gente curte muito a natureza. E a gente acha muito da hora se viver integrado na natureza. É uma escolha que essa civilização, esses povos, escolheram este caminho. Então, você vê, né? Eles não têm o estresse que a gente tem. Eles provavelmente morrem pouco do coração, tem menos coisas. E por outro lado, nós temos coisas que eles não têm. Ou seja, cada cultura segue um caminho diferente. Por exemplo, esses índios que viviam aqui no Brasil, que viviam lá na Amazônia, por que eles não usavam roupa? Porque na Amazônia, gente, quem já foi aqui na Amazônia, que acho que deve ter pouca gente que foi, é muito quente e abafado. Se você vive na floresta com cheia de roupa, você não consegue. Então eles, por conta disso, desse clima e tal, eles já viviam mais. Os esquimós, por exemplo, vivem cheio daqueles casacos, né, feito de pele e tal. Então, cada um foi se adaptando ao clima, à vegetação, ao contato de outras culturas e formando a sua própria cultura. Isso é importante a gente perceber, viu? Porque, mas mais pra frente a gente vai falar disso. Então, lembra que eu falei que os primeiros habitantes chegaram pelo mar aqui, e também chegaram aqui pelo Estreito de Bering e foram ocupando? Então eles foram aqui se adaptando ao clima, que você vai ver que os índios americanos, eles têm mais roupa que os índios brasileiros. Por quê? Porque lá é mais frio. Aqui já não. E aqui, ó, esses povos foram se adaptando, formando aqui, e também a sua forma de organização política foi diferente dos índios, muito diferente dos índios. Os nossos índios, eles são descentralizados, são aldeias. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, que eu coloquei aqui, ó. Só um minutinho, gente. Aqui, fechar aqui. Ó. Deixa eu pegar eu botei aqui uma tribo indígena para diferenciar o tipo de moradia. Não tá aparecendo, acho que eu não coloquei aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, os índios brasileiros. Você pode ver, deixa eu amplificar aqui, ó. Ó, essa aqui é uma tribo Chavante, ó. A maioria dos índios brasileiros tem diferenças, mas é assim que eles se organizam. Em pequenas comunidades de 100, às vezes até 500. Eles são nômades, eles não ficam apenas num lugar. Inclusive, essa palavra é muito interessante. Nômade. Nômade. O que é um povo nômade? Um povo nômade é um povo que vive se mudando. Por exemplo, os índios acabam a caça aqui, ou eles não estão aqui, eles vão para outro lugar. Eles se mudam. Agora, nós, por exemplo, a nossa civilização é sedentária. O que é um povo sedentário? Não é um povo gordo, não. É porque fica. Essa palavra sedentário é porque as pessoas que ficam paradas geralmente ficam um pouquinho mais pançudinho, né? Mas povos sedentários são povos que vivem ali. Não fica se mudando que nem os índios para lá e para cá. Por exemplo, e havia povos aqui sedentários. Não eram
todos os povos da América eram que nem os índios brasileiros. Pelo contrário, tinha formas de organizações diversas. Inclusive, esses povos que a gente vai falar, guarda esse nome, ó, guarda na sequência, que é essa sequência aqui, ó. Mais fácil para vocês decorarem, ó. Vou voltar de novo aquele mapa, ó. Aqui. Ó. Guarda essa sequência. Astecas, maias e incas. Astecas no norte, incas no meio, maias no meio e incas no sul. Os incas, por exemplo, ó, cada um desses teve uma forma de organizar diferente. Aqui era um grande império. Ele assim, era um reino que foi dominando outros reinos. Quando isso acontece, gente, ó, presta atenção nessa palavra, a diferença de reino e império. Ó, eu tenho um reino. Meu reino aqui. Aí tem o reino do vizinho aqui, tem outro reino. Aí eu chego lá e conquisto o reino do vizinho, mas ele fica lá no poder. Eu deixo o reino dele, só que o reino dele está sobre o meu mando, eu que mando nele ali. Aí eu fui dominando outros reinos. Aí quando eu fui dominando outros reinos, ele tem o rei ali, mas eu sou o imperador de todos, só que eu que mando nesse rei aqui. Ou seja, um império é uma forma, uma forma que você domina vários reinos sobre o seu império. E era isso que acontecia aqui. Antes dos espanhóis chegarem, os astecas, que é esse povo aqui, foram dominando todos esses povos aqui, ó. Foram dominando e fizeram um império asteca. Dá pra entender? Império asteca? Ó. Eu vou colocar aqui uma parte que vocês vão curtir, ó. Ah, essa bandeira aqui, ó, por falar nisso nos astecas, quem sabe o que é essa bandeira aqui? México, né? Essa bandeira é do México. Olha, eu achava super curioso quando eu era criança, por que essa águia tá fazendo com essa cobra assim no bico assim, tá em cima de um cacto? Essa história é interessante. Primeiro que o México se chama México porque os astecas se autodenominavam não astecas, mas mexicas. Aí o México se chama México. Outra coisa, a história deles, dizem que quando o povo tava indo para onde que eles se instalaram lá, eles estavam andando, fugindo de outro povo lá, e aí de repente o líder deles viu uma águia em cima de um cacto com uma cobra no bico. E aí ele falou, não, para, a gente vai se instalar aqui, onde é a cidade do México hoje, né? Então, por isso que tem essa águia aqui, faz parte da mitologia dos astecas. Bom, vamos ver outra coisinha aqui rapidinho aqui, ó. E esses povos, gente, eles dominavam várias coisas, eles sabiam escrever. Os nossos índios, eles tinham uma vida mais integrada na natureza. Eles não, eles tinham grandes cidades. Tanto os incas, os maias, os astecas tinham cidades. Cidades até maiores do que quando os espanhóis chegaram aqui. Eram maiores, tinham uma complexidade maior de construção. Vou mostrar uma cidade asteca aqui pra vocês, gente, ó. Aqui, ó. Uma cidade asteca, ó. Como é que era mais ou menos o desenho da cidade da época, ó, quando os espanhóis chegaram para dominar, ó. Bem diferente da forma de organização dos povos brasileiros, povos indígenas nativos, tá vendo? Eles tinham grandes construções, eles tinham umas coisas bem diferenciadas. Ó, eu vou continuar esse vídeo aqui no próximo, tá, gente? Tchau, tchau, um abraço.